Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre as minhas últimas leituras do ano de 2020, que foram as minhas leituras do mês de dezembro. Mas antes, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva também, curtam o vídeo e ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Em dezembro, gente, finalmente eu concluí a série dos Heróis do Olimpo do Rick Riordan com o Sangue do Olimpo. Fazia muito tempo que eu tinha começado essa série e eu resolvi terminar ela em 2020 e conseguir cumprir essa meta. E eu vou dizer que esse último livro me surpreendeu até, porque eu não esperava tanto dele. Eu já estava um pouquinho saturada, sabe, dos livros do Rick Riordan. Essa série aqui, ela é um pouco repetitiva nas ações que tem em cada livro. Mas o que eu mais gosto dela são os personagens. Os personagens me conquistaram bastante e a trajetória deles na série também foi muito legal de acompanhar. A minha personagem favorita da série é a Hazel e eu senti que aqui pro final da história ela tava um pouquinho apagada, até nem tem ponto de vista dela. Então eu pensei, nossa, eu não vou gostar do final, mas mesmo assim o livro acabou me surpreendendo, eu acabei me divertindo bastante com a conclusão da série. Até marquei bastante coisa nos outros livros, eu não tinha marcado tanto por causa de uma outra personagem que eu acho que foi a que mais me fez gostar desse livro, que foi a Piper. A Piper é uma personagem que é uma grande amiga e que dá conselhos maravilhosos. Ela é aquela pessoa que quando fala, sabe, parece que você fica de verdade enfeitiçado pela voz dela. Ela é filha de Afrodite e um dos seus poderes, né, é jogar esse glamour, né, em cima das pessoas para gostarem tanto dela, do jeito dela falar e concordarem com o que ela fala. E eu me senti assim quando ela falava alguma coisa, mas foi muito bonito, assim. As cenas dela com a Annabeth. Tem uma cena aqui delas duas que foi a minha favorita do livro. Eu acho que foi mais por causa dela que eu gostei dessa conclusão. Foi uma personagem que realmente me surpreendeu, que eu não tinha dado tanta bola nos livros anteriores e aqui eu acabei gostando dela. Outra série que eu concluí, né, no final do ano a gente quer concluir as séries, foi a série do Clã das Freiras Assassinas com Amor Letal. Esse aqui acabou sendo o meu livro favorito da trilogia e nós acompanhamos como protagonista a Nietzsche, que foi a personagem que cresceu dentro do convento desde criança, diferente das outras duas protagonistas que nós acompanhamos nos outros livros. Então foi muito interessante a trajetória dela, porque tinha algo sendo planejado para ela e é claro que as coisas não vão acontecer do jeito que era para acontecer. E daí tem umas outras revelações aqui no livro que eu amei muito. Apesar de você já desconfiar, na hora que acontece você fica muito feliz que é aquilo mesmo que você queria que acontecesse. Deixou a história muito legal e eu acabei gostando muito dessa série porque ela é uma fantasia histórica. Ela é baseada em fatos históricos da Guerra da França com a Bretanha. Se passa no século XV, então tem um cenário muito legal também. A série também tem bastante romance e eu expliquei muito melhor em um vídeo que vai sair aqui no canal em breve, se não me engano essa semana ainda, sobre a série. O vídeo não vai ter spoiler, tá? Eu só vou contar um pouquinho sobre a história, sobre o que eu mais gostei nela pra te convencer a ler, se você ainda não foi convencido a ler. Daí, gente, eu li 2 livros super fofos e com romances, assim, clichês e muito engraçados também, que foi a duologia Royals, com Como Sobreviver à Realeza e Sua Alteza Real. Você não precisa ler os dois, você pode ler um ou outro, mas eu recomendo ler os dois porque é muito divertido você acompanhar, até porque nesse livro aqui aparecem os personagens do primeiro livro. E nesses 2 livros nós temos a família real da Escócia. No primeiro livro, a protagonista é a Daisy e a irmã dela vai se casar com o príncipe da Escócia. Então ela vai pra lá e vai conhecer todo esse lugar, o palácio, a família real. E ela é uma personagem super sarcástica, muito engraçada. Eu me diverti muito com ela no primeiro livro. E o romance que acontece é que você pensa que vai ser com uma pessoa no início, mas na verdade é outra pessoa. E mesmo assim acaba sendo clichê depois, como que eles acabam se envolvendo, mas é muito fofo. E nesse outro aqui nós temos um romance entre 2 meninas
meninas, e aqui a protagonista também é americana e vai estudar na escola lá da Escócia, onde os dois príncipes estudaram. Mas esse ano eles estão aceitando meninas, então ela se inscreve para essa escola e ao mesmo tempo a princesa Isabela, que é a irmã dos dois príncipes que estudavam lá, também vai entrar para a escola e as duas acabam se tornando colegas de quarto. Então a Millie tem uma realidade totalmente diferente da princesa, até porque ela conseguiu a bolsa de estudos e é muito legal ver ali o entrosamento entre elas, como que elas vão se conhecendo, e também acaba tendo cenas bem divertidas no livro. Assim como a personagem, você também tem uma impressão diferente da princesa, depois você já conhece ela melhor, então é muito legal. Esse daqui foi o meu favorito dos dois, então tem um vídeo aqui no canal também falando sobre a duologia, se você quiser assistir. Daí, gente, eu li o livro da Tag Inéditos do mês de dezembro, que é um mapa de sal e estrelas. Esse livro aqui é de um autor de origem síria, e nessa história nós também temos personagens de lá, até porque ela se passa durante a Guerra Civil de 2011 da Síria. E nós temos aqui uma família de refugiados. A Nur, ela nasceu nos Estados Unidos, sua família foi para lá quando as suas irmãs eram pequenas, mas depois da morte do pai, a sua mãe, ela e suas irmãs retornam para a Síria bem nessa época, e daí então elas abandonam o país para procurar um lugar seguro. Então nós acompanhamos aqui toda essa trajetória dessa família de refugiados. Tem cenas assim de cortar o coração, cenas bem dolorosas. O livro retrata muito bem a realidade desse povo, dessa época, então é muito lindo de acompanhar a história dessas crianças, e também são todas mulheres, sabe? Acaba sendo uma história bem importante também em relação a isso. E ao mesmo tempo nós temos uma história paralela aqui no livro, uma história que aconteceu 1000 anos atrás, da Ravia, era o nome dessa personagem, que ela vai atrás de um cartógrafo muito famoso para ser aprendiz dele, e através disso ela acaba fazendo viagens também pelos mesmos lugares que a Nur e a sua família acabam passando. Então esse é o paralelo entre as duas histórias, mas eu não achei muita conexão entre isso, eu não consegui me conectar com essa outra história milenar. Eu queria mais saber sobre o que estava acontecendo ali com essa família de refugiados, era a parte mais interessante do livro para mim. A outra eu achei que ficou meio desconexa, eu acho que não precisava aqui no livro, então eram partes meio chatas que eu só queria que passasse logo, então por conta disso não foi um livro assim tão grandioso como ele poderia ter sido. E tem um vídeo aqui no canal também falando sobre ele com o unboxing da caixinha da Tag Inéditos, se você quiser assistir também. E daí, gente, eu li 3 livros da série da Livraria dos Corações Solitários. Eu já tinha lido o primeiro livro e no mês de dezembro eu li os 3 últimos livros. Então eu li Amor Verdadeiro na Livraria dos Corações Solitários, que nós acompanhamos a Verity, que é a funcionária ali que trabalha na parte administrativa da livraria, e ela é uma pessoa assim introvertida, quietinha. Ela acaba mentindo que tem um namorado, e nisso tudo ela acaba conhecendo o Johnny e os dois acabam fingindo que estão namorando. Então nós temos aqui um romance por conveniência, né? Quem que não gosta dessa farsa aí que é muito gostosa de acompanhar. E daí no terceiro livro é Loucamente Apaixonada na Livraria dos Corações Solitários, e nós acompanhamos aqui a Nina. A Nina é aquela personagem super estilosa, ela tem um estilo pin-up, vintage, ela tem o cabelo todo colorido, sabe? Ela acaba sendo uma personagem bem interessante assim nos outros livros, mas a gente via que ela só saía com caras babacas que tratavam ela mal. E daí aqui nesse livro nós conhecemos melhor ela e vemos que, apesar dela ter esse gosto por bad boys, ela sonha em ter um grande amor e encontrar a sua alma gêmea, só que ela procura isso nos caras errados. Então, o que vai acontecer aqui, nada mais, nada menos do que ela encontrar um cara totalmente diferente do estilo que ela gosta. Então, gente, é outro clichê aí que amamos. E a Nina é uma personagem muito legal, gostei muito de acompanhar ela nesse livro. E de todos, esse daqui foi o romance que eu mais gostei, o mocinho. Foi o que mais me conquistou, o que mais me deixou apaixonada, então por isso que esse terceiro livro foi o meu favorito da série. E o último livro, que é Um Beijo de Inverno na Livraria dos Corações Solitários, é um livro que se passa no Natal, então a livraria tá todo nesse clima natalino, de vendas de Natal. E os dois personagens protagonistas aqui, eles odeiam o Natal. E eles odeiam um ao outro também, que é o Tom, ele trabalhava em meio período ali na livraria, de agora que ele tá trabalhando direto, e a Matt, que trabalha no salão de chá. E daí os dois acabam disputando a vaga do apartamento,
em cima da livraria que tá sobrando um quarto, e nisso eles acabam indo uma picuinha um com o outro e eles se odeiam o tempo todo. Então aqui nós temos aquele clichê amoroso dos inimigos que se tornam amantes. Gente, todos os livros desse da livraria tem um clichê diferente em cada livro e isso é muito legal de acompanhar. Os livros são muito divertidos, eu gostei muito desse livro também, só que ele não foi um dos meus favoritos porque eu esperava um pouquinho mais do desenvolvimento do personagem do Tom. Eu acho que o livro ficou muito mais desenvolvido na personagem da Matt e faltou muita coisa pro Tom porque ele sempre foi um personagem bem misterioso. Até aqui no livro ele continuou misterioso pra mim. E também teve uma parte bem enrolada aqui no final do livro, assim, das vendas de Natal, que eu achei, assim, muito enrolado também. E falando em livros de Natal, né, depois eu li vários livros natalinos até o final do mês. Então, um que me surpreendeu bastante foi A Vida e Aventuras do Papai Noel, que é do mesmo autor do Mágico de Oz. Esse livro aqui, gente, ele conta a história do Papai Noel até chegar na lenda que a gente conhece hoje. Então, ele foi adotado por ninfas de uma floresta, assim, mágica, com seres mágicos, e dele acabou se tornando um ser humano importante para essas criaturas. E depois ele conhece outros humanos e ele decide então entregar presentes para as crianças, e nós acompanhamos aqui por que ele decide fazer isso, como que ele cria os brinquedos, porque foi ele que criou, como que ele teve a ideia de cada brinquedo, e depois como que ele teve a ideia das renas, por que ele entrega na véspera de Natal, por que ele desce pela chaminé. E é muito legal de acompanhar aqui, eu gostei muito, muito mesmo desse livro. É da editora Wish, então ele tem uma edição belíssima também. E no final tem um conto que é o sequestro do Papai Noel, que acontece depois lá, que sequestraram ele em Natal, e também é bem curtinho, assim, acho que umas 10 páginas. E também tem um pós-fácil falando sobre o autor e o Mágico de Oz, que me deixou muito animada para ler o Mágico de Oz. Eu tenho ele aqui e em breve vai ser uma das minhas leituras esse ano também. Daí eu li um conto de Natal do Charles Dickens. Nessa edição que eu tenho, tem outras histórias, mas eu não consegui me conectar muito bem com essas outras histórias, então eu deixei para ler só o conto de Natal, ou um cântico de Natal, uma canção de Natal, né? Tem várias traduções. E nós lemos esse conto em conjunto lá no grupo de clássicos no mês de dezembro. Então foi uma leitura bem legal lá para nós discutirmos sobre os ensinamentos que ela traz, porque aqui nós temos um cara bem ganancioso, avarento, e que daí ele recebe a visita de um fantasma, antigo sócio dele, falando que ele vai receber a visita de 3 espíritos que vão dar aí uma chance para ele mudar esse jeito dele, né? Ele vai receber algumas lições aí no Natal. Então ele recebe a visita do fantasma do Natal passado, o fantasma do Natal presente e do Natal futuro, mostrando situações ali que vão, de certa forma, ensinar alguma coisa para esse personagem e para nós leitores também. Nos ensina sobre a generosidade, sobre pensar no próximo. É mais ou menos isso que a história trabalha e acaba sendo muito bonito. Eu gostei bastante de ter essa experiência. Eu acho que eu já tinha assistido uma das adaptações, mas a minha memória é péssima, quase sempre eu esqueço, assim, na hora de ler o livro depois. Outros contos de Natal que eu li foi dessa coletânea aqui, organizada pela Stephanie Perkins, com 12 histórias de Natal, que é o presente do meu grande amor. E aqui tem vários autores conhecidos, como a Kirsten White, a Rainbow Rowell, Gayle Forman, David Levitan, Holly Black. Então eu tava super animada para ler ele, né, por conta dessas autoras. E por incrível que pareça, os contos que eu mais gostei foram de autores que eu não conhecia, e eu me surpreendi muito com isso. Os contos com fantasia ou realismo mágico foi os que eu menos gostei, porque eu praticamente não entendia nada e ficava boiando. Eu acho que eles precisavam de algum background explicando ali a fantasia que estava acontecendo, então por isso que eu achei que não funcionou ali pros contos. Daí os meus contos favoritos eu acho que foi Anjos na Neve, do Matt Dellapena, que é um autor que eu não conhecia. É um Milagre de Yulie Charlie Brown, da Stephanie Perkins, que é o único conto que eu mais gostei de uma autora que eu já conhecia. E me falaram que esse conto tem continuação na próxima coletânea de contos, que é aquele do verão, aconteceu naquele verão. Parece que tem continuação desse conto. E daí o meu conto favorito foi A Estrela de Belém, da Ellie Carter, que era outra autora que eu não conhecia. Então eu fiquei muito feliz de conhecer esses autores através dos contos aí que se tornaram os meus favoritos.
E daí um livro muito fofinho de Natal que eu li foi Henry, o Corte da Rainha. Esse daqui é um livro narrado por um cachorrinho, que é esse aqui da capa, pela sua dona também. A Amy acabou se separando do marido, o marido deixou ela e ela ficou com os filhos. E daí antes do Natal, ela resolve ir pra Londres com os filhos. Eu não entendi direito, mas eu acho que eles moram ali perto. Daí eles foram pra Londres pra fazer um passeio bem legal, assim, de família. Daí eles vão pra um parque que fica lá perto do palácio. E ela resolve soltar o Henry da guia pra ele correr lá no parque. Mas daí nisso eles veem a rainha saindo lá do palácio, tudo aquela muvuca deles, vão lá tentar ver a rainha. E nisso ela esquece de prender o Henry de novo. Daí o Henry acaba se perdendo ali no meio das pessoas e entrando dentro do palácio. E daí, gente, o pessoal lá do palácio pensava que ele era o novo cachorrinho da rainha. Só que na verdade a rainha saiu com o novo cachorrinho, ela tava indo numa viagem. E o pessoal pensou que a rainha não levou ele, né? É o novo cachorro. E daí por isso que ele acaba ficando lá por engano dentro do palácio. Então ele fica lá esperando a sua família ir resgatá-lo. Enquanto isso ele acaba conhecendo uma nova funcionária lá do palácio, a Sarah. E daí ela tá passando por dificuldades ali nesse trabalho, ela não tá sendo bem aceita pelos colegas. Então o Henry tenta ajudar ela, porque acaba sendo muito fofinho. Então nós temos aqui a narração do cachorrinho mesmo, das aventuras dele dentro do palácio. E nesse livro nós temos um romance, porque o Henry tenta juntar a Sarah com outro cara que trabalha lá dentro. E ele é uma espécie de cupido aqui na história, então acaba sendo um romance bem fofinho com o cachorrinho interferindo. E ao mesmo tempo nós temos ali a família, a Amy, né, com as suas preocupações e também tentando encontrar o Henry, né, e trazer de volta para casa, ainda mais agora no Natal, onde eles precisam ainda mais que o Henry esteja com eles. Então, gente, é uma história muito fofa, muito fofa. Eu gostei muito do livro, acabei me surpreendendo bastante com ele. E por fim, eu li 10 Dates Surpresas, que também é uma história que se passa ali no Natal e no Ano Novo. Aqui nós temos a Sophie como protagonista. Ela é adolescente, ele é um livro jovem e ela acaba escutando o seu namorado falar que queria terminar com ela, que ela não era divertida e ele queria aproveitar o último ano do colégio. Então ela acaba ficando muito magoada com isso e ela tá passando ali o fim de ano na casa dos avós e a família dela é muito grande mesmo. E daí a avó dela, para animar ela, tem a ideia de marcar vários encontros surpresas, onde cada pessoa da família vai escolher um date para ela, um menino no qual ela vai sair, e também escolhe aonde que eles vão, onde vai ser esse encontro, e daí vai ter então 10 dates, né, até o Ano Novo. E, gente, esse livro é muito legal, porque uma coisa que me surpreendeu bastante é que a avó dela não tem essa ideia pra ela arrumar um novo namorado. Ela tem essa ideia pra deixar a Sophie animada, pra Sophie não ficar triste, chorando no quarto e passar as festas de Ano Novo pra baixo, sabe? Ela quer que a Sophie se divirta e que saia pra conhecer novas pessoas, mais na questão de ela se animar e ficar feliz no final do ano. É essa a ideia que a avó dela tem. E isso acaba sendo muito divertido, porque até os meninos que saem com ela sabem dessa ideia. Sabem que ela vai ter 10 encontros, sabem que é a família que tá organizando isso, e eles entram na brincadeira, sabe? Então acaba sendo tudo muito divertido, muito gostoso, até porque a personagem acaba se conhecendo, ela conhece o quanto aquele relacionamento que ela tinha não trazia o melhor dela, o quanto ela consegue se divertir com seus amigos e com a sua família, e que ela tinha deixado um pouco de lado disso depois que ela tava namorando aquele cara. Então é essa a mensagem que o livro traz, então por isso que eu achei ele muito legal, gostei muito dele mesmo. E mesmo que a ideia não seja ela procurar um novo namorado, é claro que vai ter aí um romance inesperado acontecendo no meio desses encontros, e que também é muito fofinho, gente. O livro também fala muito sobre amizade, porque ela era muito amiga de uma prima, de um primo e do vizinho ali da casa da avó dela. Os 4 eram muito amigos, saíam muito antes dela começar a namorar. Então eles vão se conectar de novo agora nessas festas de final de ano, então é muito legal também isso. Então eu recomendo muito esse livro e ele é muito rapidinho de ler também, eu praticamente li ele em um dia e meio.
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas leituras aí de final de ano. A metade deles foram livros temáticos de Natal e eu gostei bastante dessa experiência porque eu tinha muitos livros com esse tema aqui esperando para eu ler. Então, se você se interessou em ler algum desses livros, tem os links aqui na caixa de descrição e me conte nos comentários se você já tinha lido algum desses livros, qual foi o último livro que você leu em 2020. Aqui do lado eu vou deixar a playlist com as outras leituras dos outros meses e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!